promessas falhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão.
sempre proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor pra sempre proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e o Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Oh, oh, proclamamos que tu és bom. Levante suas mãos ao Senhor e diga: bendirei ao Senhor. Bendirei ao Senhor pra sempre proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor pra sempre proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre, sempre, sempre. O Senhor é bom. Por isso eu te adoro. Por isso eu te adoro. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, firme para sempre. Essa é a fala, é o texto bíblico que eu abro essa celebração
que nós estamos fazendo agora ao vivo e a cores, com a graça de Deus. Eu espero que alguns irmãos possam entrar. A nossa congregação de Extrema, ela tem estado em progresso. Temos um grupo pequeno de irmãos, que possivelmente alguns deles não vão entrar na live, porque alguns estão de viagem. É uma comunidade com cerca de 4 famílias. E vai ficar registrado no nosso Facebook para que eles possam entrar um pouco mais tarde. Mas nós já estamos dando essa continuidade sistemática das celebrações que Deus tem dado para a gente. Dia 26, domingo que vem, às 18h30, nós estaremos fazendo presencialmente, ali em Extrema, o nosso primeiro culto coletivo, mas também será transmitido para tantos quantos não poderão estar conosco naquela oportunidade. Eu te convoco a estar comigo nesse pit stop, parada obrigatória para a celebração. É um momento que nós vamos ficar juntos, louvando ao Senhor, meditando na palavra. A igreja precisa disso. Como igreja, corpo de Cristo, nós precisamos de celebrar juntos. Já temos ministrado mensagens orientadoras sobre o papel da igreja, o que significa ser igreja. Hoje não vai ser diferente. Hoje eu vou ministrar ao seu coração como educação cristã para a igreja de Extrema e para tantos quantos irão acessar a nossa live agora ou depois, com o tema Como Escolher uma Igreja. Muitas pessoas estão dizendo que não há necessidade de uma igreja visível. Mas a cada dia que se passa, temos essa consciência, desde quando ela foi inaugurada no dia de Pentecoste. Então, aqueles que confiam no Senhor, que são como os montes de Sião, que não se abalam, cante comigo, celebre comigo. Nessa oportunidade, meu filho Tiago vai contribuir com uma gravação de apenas 1 ou 2 louvores, eu não me lembro agora exatamente, mas ele vai ministrar o nosso coração. Eu quero que você cantasse comigo, louvasse comigo, fosse grato a Deus e mantivesse essa firmeza que tu tem como os montes de Sião que não se abalam. Eu vou fazer isso para que a gente possa ter essa gravação. Quero convidar você para a gente louvar o Senhor, para adorar o nome dEle. E que nós possamos fazer isso com bastante alegria e gratidão a Deus. Amém? Vamos juntos? Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, a graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, teu amor não falha não. Tu és o mesmo
precioso confiar em Deus. A gente sabe com quem nós fizemos a aliança. E esse Deus não falha. Pode acontecer o que for, a tempestade que vier. Todas as coisas vão cooperar para o meu bem, para o seu bem, para a sua família, para a sua casa, para o seu trabalho, por onde quer que você passe. Tudo que vier a acontecer com você, que você possa trazer e tirar uma lição, tirar um proveito bom para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos cantar mais uma canção? Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, tome-me, Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha dor, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor. Glória a Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Pai querido, nós começamos esta celebração
lembrando do Salmo 125, daqueles que confiam no Senhor, são como os montes de Sião. É ao Senhor que nós depositamos toda a nossa confiança. É ao Senhor que celebramos neste momento. É ao Senhor que nós curvamos o nosso corpo, a nossa alma. É ao Senhor que merece toda a honra e é digno de louvor. Obrigado pela oportunidade de ter adentrado a este momento, nesta celebração, junto com aqueles que estão nesse momento e possivelmente entrarão para celebrar ao Senhor. Muito obrigado, Pai. Continua conduzindo esta que é a sua igreja. Continua conduzindo esta que é a noiva do Senhor, que o Senhor adorna, que o Senhor prepara para o grande encontro. Continua, Pai querido, orientando, dando graça para nós levarmos mais pessoas a se ingressarem neste corpo místico e neste corpo visível que é a igreja do Senhor. Conduz, Pai querido, esse momento onde vamos ministrar a Tua palavra. Conduz o momento de oração que vamos fazer. E recebe tudo aquilo que vamos fazer como devoção, Pai querido. Nós temos uma vida de culto ao Senhor. Nós temos adoração como estilo de vida. Mas esse momento que estamos fazendo esta celebração, recebe, pois o Senhor conhece o nosso coração. Ministramos contra tudo aquilo que venha, por acaso, roubar esse tempo daqueles que estão, Pai querido, com acesso na internet, com aqueles que estão, Pai querido, acessando posteriormente as Tuas mãos, pois sabemos que nada fica sem retorno, nada fica vazio quando é ministração da Tua palavra, quando é momento da igreja reunida. Recebe, Pai querido, este momento de adoração que fizemos de forma cantada. E agora continue conosco em cada momento. Em nome do Teu Filho amado Jesus. O Salmo 128 diz que bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Se eu fosse ler salmos que lembram do nosso relacionamento com Deus, do momento em que tomamos a decisão de se relacionar com Ele, nós teríamos tempos e mais tempos neste momento de celebração. Mas eu deixo o Salmo 128, que está aberto na minha própria Bíblia, logo após o Salmo 125. Gostaria que você pegasse sua Bíblia, porque a qualquer momento estaremos começando uma ministração. Faremos uma oração de intercessão no final de nossa ministração. Se você por acaso deseja uma oração, deixa registrado aí. Magda vai estar anotando para nós lembrarmos no momento em que fizermos ela, tá bom? Hora que fizermos a oração intercessória. Quero lembrar os irmãos mais uma vez, aqueles que chegaram agora, que vamos ter um próximo culto presencial no dia 26/5, às 18h30, lá na Cidade Extrema. E nós estaremos colocando no grupo, divulgando aqui no nosso Facebook. Nós ainda não temos um Facebook oficial da Igreja de Extrema, mas será através do Facebook da região sul e sudoeste de Minas, e através desse meu pessoal e através do grupo, para que a gente possa divulgar esse primeiro culto que nós vamos celebrar coletivamente presencial, com certeza dentro de um espaço, guardando as devidas proporções de segurança para a nossa saúde. Com certeza faremos isso, porque até então não fizemos presencial por conta das dificuldades que estamos passando com a nossa saúde no nosso país, coisa que tem acontecido no planeta todo. Eu quero lembrar os irmãos que nós começamos a Igreja do Nazareno em Extrema no dia 28 de fevereiro, onde tivemos nosso primeiro culto. Foi uma inauguração virtual, depois tivemos um outro culto virtual, onde já tivemos a dedicação de um bebê, que especialmente minha neta, e agora é um terceiro culto virtual. Nós já estamos em progresso com a nossa Igreja de Extrema. Deus está nos orientando a cada fim de semana como procedermos no formato do culto, na montagem de nossa estrutura, com a nossa visão, com a nossa missão, informar os irmãos que já temos um conselho que já foi nomeado, que são compostos pelo irmão, um conselho composto pelos irmãos. Eu como pastor, nesse momento, a secretária a irmã Esther Toledo, a tesoureira a irmã Marina, e os nossos irmãos que fazem parte desse conselho, a irmã Suzana Torres, o irmão Paulo e o irmão Wilkerson. São irmãos que já fazem parte do conselho. Logo estaremos
nos organizando como secretaria, aqueles que já estão com o coração aquecidos para estar conosco como na membresia, para nós formalizarmos essa igreja visível ali no Extrema. Vamos progredindo com a graça de Deus. Deus tem sido bom. Com certeza Deus estará orientando um pastor para a Igreja do Nazareno de Extrema. Como responsável da abertura desse trabalho, ficaremos até o tempo em que Deus conduzir, com orientação da nossa liderança, com certeza com parceria com Deus. Tá bom? Quero agradecer a Deus por isso. Nós não pretendemos estender muito. Nós queremos fazer um tempo com qualidade. Que você possa usufruir desse abençoado momento em que estamos aqui. E estamos a cada domingo que temos a oportunidade de ministrar como presbítero da igreja, como orientador do povo de Deus, a visão que a própria igreja do Nazareno tem. A igreja de Extrema especificamente. As ministrações anteriores nós falamos sobre a igreja de Deus. E vamos ter esse tema para que possamos a cada dia entender, nós que já estamos agregando, filiando-se a ela, para que todos quantos vierem a ser membro dessa igreja já possam entrar na visão, entender a nossa responsabilidade como corpo de Cristo, como igreja de nosso Senhor. Então eu quero, nesta oportunidade, lembrar que vamos falar sobre a escolha de uma igreja. Pessoas têm me perguntado como escolher uma igreja. Perguntas dessa natureza são feitas e respostas diversas são dadas por mim, que vão canalizando a uma resposta que desdobra na visão adequada da igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler Efésios capítulo 1 e versículo 7 em diante com você. Você abre sua Bíblia, por favor. Efésios capítulo de número 1, a partir do verso 7. E vamos ler até o versículo 11. E depois também iremos ler mais 2, 3 versículos e citar alguns que não vamos ler, mas você pode, depois que essa live estiver concluída, você pode assistir novamente, pausar, rever os textos e usufruir melhor desse ensino que Deus tem para o seu coração. Ele vai falar ao seu coração, Ele fala ao nosso coração, Ele instrui o nosso coração, Ele nos ama e exige e fala e conduz a igreja do Senhor Jesus Cristo, que somos nós. Vamos lá, capítulo de número 1, versículo 7. Diz o seguinte: no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. A mim, eu vou tomar liberdade de ler apenas o versículo 7 e 8 desse texto. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Eu vou tomar liberdade de ler mais o 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. 3 versículos do capítulo 1, versos 7, 8 e 9. Vira as páginas da sua Bíblia, por favor. Vai até o capítulo 3, versículo 8 a 11. Vamos lá. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Textos de Efésios, capítulo 3, versículos de 8 a 11. Há uma instituição nobre nessa terra que excede a todas as instituições em nosso planeta. Essa instituição, qual é ela? É a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é a única instituição que nasceu no coração de Deus antes de tudo existir. A declaração de Efésios, se você quiser trabalhar mais textos em Efésios, ele vai te esclarecer muito mais dessa
igreja, corpo de Cristo, que você faz parte dela. Lemos então Efésios capítulo 3, versículo de 8 a 11. Eu quero te informar nessa oportunidade que não há nenhuma instituição como a igreja em sua longevidade. A igreja, ela é desde a eternidade. Afirmo novamente que não há e não existe nada igual à igreja. Eu particularmente falo com firmeza e falo com convicção. Por que falo isso? Porque foi pela igreja que Cristo, nosso Senhor Jesus, morreu. Está escrito em Efésios capítulo 5, verso 25. O texto fala do contexto de Cristo se entregou à igreja. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Enfatizo, parte B do versículo. Amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Meus irmãos, minhas irmãs, simplesmente ele morreu pela igreja. Ele morreu por nós. Ele confiou segredos a nós. Ele confiou segredos à igreja. E a mais célebre, ou melhor, desculpa, a mais célebre e mais famosa e bonita está lá em Efésios, capítulo de número 1, versículo 20, 21 e 22. Se você está com o texto bíblico, repito novamente, Efésios, capítulo 1, versículo 20, 21 e 22. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. Acima de todo principado e potestade, poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Confiou a nós os segredos à igreja. Essa é a mais bonita e forte. É a igreja, ela é a mais importante instituição que existe e foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Mateus capítulo 16 e o versículo 18. Ela foi contagiada pelo Espírito. Capítulo 1 e verso 8 de Atos fala dessa igreja que recebeu o Espírito Santo. Essa igreja estabelecida, ela não foi um ajuntamento humano, é o corpo místico de Cristo aqui na terra. Informações teológicas e bíblias sobre a igreja. Se você vê Apocalipse capítulo 7, não precisa ir lá no texto agora, lá tem uma pergunta: quem são estes? Está se referindo a nós. Quem são estes? Está se referindo a mim, a você e à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixe-me falar uma coisa, eu já disse isso em outras ocasiões. A igreja não é título de registro de cartório. Não é conta em banco, não é prédio. Falamos de pessoas compostas de todas as raças, línguas e de todos os povos, que têm o nome escrito no livro da vida. É isso que é a igreja. Você sabe disso. Nesta noite o Senhor te recapitula isto. Quando falamos de igreja, conceito místico, nós entramos nela pelo batismo nas águas. Para que você possa entender. Quando falamos de igreja, conceito, instituição, nós falamos da ficha de membro. É isso que a nossa secretária da Igreja do Nazareno Extrema vai providenciar como instituição. Para que você possa fazer parte dessa igreja, filiada a uma igreja visível. Nem todas instituições fazem parte da igreja mística. Já falamos isso em outra ocasião. Mas toda igreja mística faz parte de uma instituição. Todos aqueles que fazem parte da igreja invisível devem fazer parte de uma igreja visível. Nós temos tantas coisas para falar da igreja, nós temos tantas metáforas nas Sagradas Escrituras, metáforas sobre a igreja, metáforas que são figuras de linguagem. Nós temos a metáfora da família, nós temos a metáfora da noiva de Cristo, nós temos a metáfora do ramos de videira de João, João capítulo 15, verso 5. Deixe-me dar as referências, se você estiver anotando. A metáfora família está em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 18. A metáfora noiva de Cristo está no mesmo 2 Coríntios capítulo 11, verso 12.
Eu referi a outra metáfora, ramos da videira, em João capítulo 15 e versículo de número 5. A metáfora número 4, lavoura de Deus, 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 a 9. A metáfora sal e luz, Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. Metáfora 6, pedra de templo, pedras vivas, 1 Pedro capítulo 2 e versículo 5. Metáfora 7, casa de Deus, que somos nós, está em Hebreus capítulo 3 e versículo de número 6. E a metáfora número 8, que da minha lista, somos colunas e baluarte da verdade, 1 Timóteo capítulo 3 e versículo de número 5. Se você precisa desse texto, pode também pedir para mim. Se você não conseguiu anotar, também depois que a live terminar, você pode pausar e ir anotando. Essas imagens que a Bíblia nos dá, nos inspiram algumas coisas para falarmos do contexto igreja. Se somos família, nós devemos aumentar nosso amor e nossa comunhão com os outros membros da igreja. Se somos noiva de Cristo, devemos nos policiar para nos apresentarmos diante dele como noiva pura. Se somos ramos da videira, devemos ser frutíferos na casa de Deus. Se somos lavoura de Deus, significa que Deus está tratando com a gente, trabalhando conosco, tirando os espinhos e fazendo mais nas nossas vidas, podando, acertando e ainda tendo coisas muitas para fazer em nós. Crescemos no Senhor. Se somos sal da terra, devemos ser feito para que o mundo possa ser salgado, para que o mundo não apodreça ao nosso redor, para que a gente possa ter resultados como sal da terra. Se nós somos luz, não podemos deixar de ter nos púlpitos das nossas igrejas uma palavra de Deus pregada com coerência e uma vida pública coerente. Somos luz. Se somos casa de Deus, se somos pedras do templo de Deus, nós somos firmes e transmitimos firmeza às outras pessoas. Se somos colunas e baluarte da verdade, nunca devemos ter dúvida de que Ele é a verdade que liberta. Se a igreja é a videira, e quanto mais poda, mais ela cresce. Deus é bom. Se somos a palmeira, que talvez não esteja na minha lista anterior, quanto mais encurvada pelo vento, mais ela se fortalece e resiste. Se somos igreja, lugar de refúgio, que também não temos na minha lista, que acrescentei nas minhas anotações, cidade de Deus, Sião de Deus e fortaleza contra o inimigo. Eu quero talvez dar uma palavra resumida de tantas metáforas e esclarecimento. É na igreja que está o poder de Deus. É através da igreja que se manifesta o poder de Deus. Isso é igreja. Você talvez esteja fazendo uma recapitulação desses conceitos, tendo em nome de Jesus consciência de quem é você como cristão, como cristã. Que Deus abençoe sua vida cada dia nesse fortalecimento de como igreja de Cristo. Mas eu quero deixar que fique claro uma coisa. Sempre houve duas igrejas. Eu não posso deixar de falar que sempre há a igreja falsa e a igreja verdadeira. Existe o trigo e o joio. Existe a igreja das virgens loucas e a igreja das prudentes. Apocalipse capítulo de número 2, versículo 9, faz uma menção sobre uma igreja que era a sinagoga de Satanás. Não quero parar muito tempo por aqui nessas explicações, mas pessoas já me fizeram perguntas: Pastor Márcio, como faço para ver os sinais das igrejas falsas e verdadeiras? De todas as decisões da vida, meus queridos irmãos e irmãs, que temos que fazer, importantes na nossa vida, você pode escolher tantas coisas na sua vida. Você pode escolher mal, seja lá o que for. Qualquer coisa dessa vida, talvez você possa escolher mal a escola dos seus filhos, talvez você não escolha o médico certo, pode escolher mal um médico, o mercado em fazer compras às vezes, talvez um carro que você vai comprar, seja as decisões desta vida, mas escolher mal uma igreja é o risco para a vida futura. Pense sobre isto. É disso que eu quero que a igreja de Extrema entenda.
que somos a igreja, canal do poder de Deus, uma igreja madura, consciente, equilibrada, sadia, mas uma igreja que seja influenciadora, em que as pessoas possam optar, enquanto o céu não vem, para um lugar de refúgio, um lugar onde possa servir, um lugar em que possa ser obediente, que possa crescer no Senhor. Alguns pontos que podem nos ajudar, que pode te ajudar, que me ajudou muito. Como é que eu faço para escolher uma igreja certa? Sabe que você tem que analisar se você está na igreja certa ou se você está me ouvindo e quer optar por uma igreja? Veja qual é a centralidade das pregações desta igreja. Qual é a centralidade da Bíblia nas pregações? Que tipo de pregação é? São pregações de autoajuda? São pregações triunfalistas? Ensinam a você como roubar a empresa do patrão? Porque tem uma igreja em São Paulo que fez um curso de prosperidade ensinando um empregado a roubar a empresa do patrão. Estou falando isto sem citar, mas me parece que é conhecida essa história. Que esse pastor está enfatizando nas suas pregações. Qual é o conteúdo das pregações? Muita repetição? Há momentos de coro? Igreja diga isso? Igreja declare isso? Tem muita repetição? Tem muito louvor? Igrejas que falam muito do diabo? Tem igrejas que entrevistam o diabo, ele é mais falado do que o próprio Cristo. Criam até ritualismo e romaria em algumas igrejas. Igrejas que têm banho de água benta. Igrejas que... São tantas coisas que eu poderia listar. Mas onde é que está o tempo da palavra? O tempo da educação cristã? Uma outra coisa, veja como é a adoração dessa igreja. Efésios capítulo 1 nós lemos. Depois você veja capítulo 4 e verso 23 do Evangelho de João. Quem que é adorado nessa igreja? Quem é o centro da adoração? O conteúdo do louvor, as letras separadas por aquele que foi nomeado o ministro de louvor. Qual é a análise de cada conteúdo das letras? Nós, como nazarenos, temos uma linha armínio-wesleyana. Nós temos uma linha pentecostal também. Mas quais são os conteúdos teológicos e bíblicos que as letras de nossos louvores educam? Nós não podemos viver dividido com dois extremos, vivermos uma coisa e cantarmos outra. Quantas vezes o nome do líder é mencionado na igreja? Quando se fala de um testemunho numa igreja, é lembrado o nome da denominação do líder ou o nome de Cristo? Quantas vezes o líder fala de si? Onde está o Cordeiro de Deus? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Essa foi a pergunta de Isaac. O caso do pastor que usava um paletó de lantejoula, alguém já falou sobre isso. E ele abriu o culto com aquele paletó todo cheio de luzes. E ainda tinha a pachorra de dizer, não olhem para mim, olhem para Cristo. Mas como que eu não vou olhar para o pastor se ele está mais brilhoso do que qualquer coisa? Ele acaba sendo o astro do show. Outra observação que você deve fazer, é a minha terceira. Como é vista a edificação espiritual dos crentes dessa igreja? A igreja tem a obrigação de alimentar os cristãos rumo à maturidade. Não apenas gerar os crentes, mas alimentar os crentes. Com programas de educação cristã, com grupos de estudos, com um comitê de educação cristã que pensa na maturidade e proteção do cristão para os dias difíceis. Amadurecer o cristão com conteúdos corretos sobre Deus, sobre a vida cristã. Não podemos ser apenas igrejas pediatras, como alguém disse, mas nós devemos ter pediatria e geriatria, enquanto o céu não vem. Nós precisamos, segundo Colossenses capítulo 1 e verso 28, salvar e cuidar. Como é essa igreja? Esse é um critério. Outro critério, outra forma de observar para tomar uma decisão, para escolher, como a igreja exercita o amor e a misericórdia neste mundo. Como existe amor na igreja? Eu creio nisto. Há amor na igreja. Tenho vivenciado
em ser amado pela igreja em que sirvo, a igreja mística e a igreja visível. Mas, infelizmente, as igrejas têm se tornado rodoviárias. Muitos não ficam por falta de amor, por falta de recepção, relacionamentos. Crescem juntos e vão vivendo o amor e se cuidando, cuidado mútuo. Essa é a proposta de uma igreja. Analisa isto. São critérios para uma decisão. Como é que essa igreja evangeliza? Quais são os esforços dessa igreja para evangelizar? São tantas considerações. Deixe-me colocar mais algumas. Vou falar sobre bases certas para se conhecer uma igreja. Ela é erguida na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, não sobre a ideia de Cristo. Não erguida sobre doutrina humana, mas sobre o Cordeiro imolado. A cada dia que você vai servindo, a cada dia que você vai se envolvendo, a cada dia que você vai crescendo, você vai fazendo parte de uma igreja, aonde você vê essa coerência, salvos, salvando-os, redimidos, redimindo, curados, curando. É dessa forma que nós entendemos. Isso é uma base certa para conhecer. Como é que a igreja celebra o batismo e a ceia? Uma outra observação que você deve ter. Momentos sagrados da igreja. E às vezes deixamos passar isso. Pessoas por 2 anos sem se batizar. Pessoas que ficam apenas como espectadores. Falamos isso na última mensagem. Frequentadores de igreja, em vez de ser membros filiados a uma igreja viva e visível. Ceia do Senhor, alguns tomam semestralmente e ainda dizem fazer parte. A igreja precisa disso. Nós não tivemos nenhum momento e já estamos chegando no momento de termos uma celebração e uma comunhão. E possivelmente já marcaremos no próximo domingo a ceia do Senhor. Talvez possa acontecer nesse domingo, dia 26, aqui na Igreja de Extrema. Porque me veio essa ideia e poderemos amadurecer. Vou conversar com o conselho para ver o que podemos fazer. Mas nós precisamos saber como viver uma igreja, como se influenciar nela e como entender esses sacramentos e como ver a importância disso, essas considerações que estou acrescentando. Uma igreja que possivelmente me vem à memória agora, o legalismo, imposições humanas sobre as pessoas, impedindo de servirem a Deus com prazer. Tantas coisas que eu podia listar. Uma das coisas que me vem à mente agora é a oração. Como é a oração dessa igreja? Como é que os cristãos oram? Como é que se comunicam? Como é que se fala com Deus? Dão ordens para Deus? Decretam, dão jogo de braço. Teve uma igreja em São Paulo que estava ensinando os crentes a dar um jogo de braço em Deus e de empurrá-lo na parede, decretando e tomando posse. Oram com entrega ou oram com alegria? Como é que é feita o uso desse meio da graça? Qual é o motivo pela qual o povo se reúne para orar? Sobre o tipo de governo da igreja. Tantas coisas. Tem uma diretoria? Ela é representativa ou episcopal? Há de se escolher uma igreja certa. Há uma necessidade disto. A nossa igreja extrema, com certeza, sempre estaremos juntos, reciclando, revendo nossas doutrinas, nosso estilo de governo, para sermos uma igreja eficiente com a metodologia correta, porque sempre conversamos sobre o Deus que envia a igreja e ela faz uma exegese onde está inserida e cria os métodos para abraçar e cria os métodos para poder fazer o crescimento do corpo de Cristo. Como é que essa igreja nossa, inclusive de Extrema, vai lidar com o mundo espiritual? Seremos crentes maduros ou crentes paranoicos? Observe se a igreja é assim. Vivem com medo de tudo, fazem sinal da cruz, acendem vela, ainda ficam tentando, através de simpatias, ver o que Deus fala através de roleta russa das Sagradas Escrituras. Vivem expulsando o demônio toda hora, vejam o demônio em todas as sombras. Tem medo de maldição ou vivem adoração a Deus? A igreja tem que tomar o caminho fácil, prático e alternativo
cheio do amor de Deus, enquanto o céu não vem. Eu quero te convidar para que seja uma igreja que realiza a igreja que Jesus sonhou. Jesus teve um sonho, Deus teve um sonho, que veio realizar através de Cristo. E nós estamos realizando o sonho de Deus. Se você por acaso ainda não está filiado em uma igreja, entenda isso em nome de Jesus. Receba essas orientações rápidas e práticas de como escolher uma igreja para se filiar, para servir ao Senhor. Falamos na última mensagem, a Igreja de Extrema, que existe grupos que estão na geral. Eu sou evangélico não praticante. Eu sou da igreja sem título. Eu sou de Jesus. Já foi dado argumentos suficientes para que possamos entender que não podemos estar soltos sem estarmos num corpo vivo, num corpo místico, num corpo físico e visível. Eu quero, neste momento, terminar essa reflexão sobre critérios da igreja, como escolher, como servir. Eu quero que Deus te abençoe rica e abundantemente. E espero que essa fala venha a ser uma fala de orientação, uma ministração, uma palavra de orientação sobre a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou fazer uma oração levando em conta o contexto e o conteúdo da nossa pregação. E Magda me informa que não houve nenhum pedido na lista, e depois de um tempo eu estarei revendo a live, porque vai que alguém depois coloque um pedido de oração e nós estaremos orando. Eu quero agradecer a Deus, quero mesmo, de todo o coração, porque o Senhor tem dado para nós a oportunidade de entendermos a igreja, o corpo de Cristo, de entendermos os critérios coerentes para vivermos em paz, sem religiosidade, sabendo que estamos seguindo o Senhor através de um corpo vivo, onde podemos comungar. Eu sempre digo que não há comunhão sem refeição. É tanto que um dos nossos sacramentos, a ceia do Senhor, é literalmente mastigar, para estarmos inseridos neste corpo. Eu louvo a Deus e oro para que possamos ser ajudados pelo Espírito Santo a formar uma igreja em Extrema. Que Deus levante o pastor certo, a pessoa certa. Essa semana nós estamos progredindo com relação à liderança da nossa igreja ali em Extrema. Eu quero mais uma vez dizer que Deus o abençoe, rica, abundantemente. E vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, eu volto novamente a uma fala de oração, depois de crer que a palavra que ministramos é a Tua palavra. Estamos em paz com relação a isso. E que ela encontre o alcance pela qual ela foi enviada hoje à noite. Que o Senhor possa, com Teu Espírito Santo, levar a cada mente, a cada pensamento, essa palavra exposta. Não tivemos condições de ouvir perguntas para responder dúvidas. Que o Teu Espírito tire essas dúvidas. Pai querido, que o esclarecimento do Senhor venha para que pessoas possam viver em paz ao servir ao Senhor em um endereço, em uma instituição, em uma igreja, com todos esses critérios que tentamos listar e queremos ter conseguido. Orienta, Pai, ajuda, para que o exército do Senhor cresça a cada dia, que o exército de cristãos, através da agência do Reino de Deus, eu especifico a cidade extrema, mas que cada agência do Reino de Deus possam se agregar pessoas que entendam o plano e o objetivo pela qual estão sendo salvos. Não simplesmente para receber as benesses do Evangelho, mas para servir ao Senhor, pois a chamada da salvação é uma chamada para o serviço. Alcança, Pai querido, quem está neste momento em nossa live. Eu não estou vendo, não sei. Aqueles que vão ouvir depois, ver e ouvir, estenda as suas mãos, Pai. Orienta, ajuda. Eu peço nesse momento a providência do Senhor em cada necessidade que por acaso está sendo apresentada agora.
Eu não conheço essa lista de necessidades. Mas teu servo, tua serva, essa pessoa está, Pai querido, em paz, sabendo que o Senhor pode cuidar, pois tu és o Deus orientador, tu és o Deus médico, tu és o Deus que acha espaço e cria situações para nos levarmos à tranquilidade, às águas tranquilas. Nós vivemos num mundo sofredor, Pai querido, e a cada dia basta o seu mal até o Senhor poder arrebatar essa igreja, tirá-la daqui. Enquanto o céu não vem, Pai querido, nos dê graça, força, para poder levar conosco também vidas a serem salvas. Olha por nossas necessidades, nossa prioridade, nosso anseio. Não temos outra coisa a pensar a não ser o teu reino. Enquanto isso, vai cuidando, Pai querido, das particularidades, necessidades pessoais. Ah, Pai querido, nós só estamos indo porque o Senhor já tem sido fiel, apesar das nossas limitações. Mas, Pai querido, clamamos sempre, socorre, ajuda, entra com providência, muda o que precisa ser mudado. Pai querido, aquilo que não precisa ser mudado, mantém. E o que depender de nós, que possamos ver para tomar as decisões corretas. Eu oro nesta noite por nossa igreja, por todas, e por todos os irmãos e irmãs que oram comigo nesse momento. Pai querido, e especificamente temos que continuar batendo na porta da saúde sobre alguns de nossos irmãos nesta situação da Covid, Pai. Há tantas orações chegando diante do teu trono, há tantas taças levadas pelos anjos para as necessidades de saúde. E faço também essa minha composição de oração para a saúde, Pai. Recebe, Pai querido. Tenho visto as mãos do Senhor. Somos gratos por isso. Mas continua estendendo as suas mãos. Eu saio dessa oração com o coração cheio de paz, tranquilo, sabendo que tua palavra foi ministrada e que nossa oração foi colhida, tanto daqueles que oram comigo nesse momento. Em um nome abençoador do Filho de Deus, eu oro. Amém e amém. E até uma próxima, se Deus quiser.